Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a paz, queridos. Eu acho que eu estou no Japão, né? Noite, dia, dia, noite. Hoje é sábado, não é domingo. A gente fica confuso com esses trocas de horários. Ora você está muito acelerado, ora está muito lento. Eu não sei se você confunde, mas tem dia que eu perco um dia na vida com essas coisas de troca de horário. Mas, amados, que bom que você veio. Estamos vivendo hoje o dia da vitória do Senhor. Sobre o coelhinho da Páscoa. Eu sempre quis dizer isso. Eu disse, no dia que eu for pastor, eu vou dizer que no dia da Páscoa Jesus venceu o coelhinho. Não, a questão não é essa não. Fica tranquilo, se você tem um coelhinho em casa que ele bota ovo de chocolate, está tudo certo. Só se for isso. Se não for, troca esse coelhinho por Jesus Cristo. Estamos vivendo a vitória de Cristo. E hoje, nada mais propício, né, gente? Que data maravilhosa. Cristo ressuscitou, venceu por nós, nos fez mais que vencedores, nos formou no corpo dele, nos integrou na sua chamada eclésia, na sua comitiva real, fez-nos participantes da sua natureza, e hoje estamos celebrando a sua vitória na cruz. Além da morte e ressurreição, a nossa novidade de vida. Você pode levantar mãos santas nesse lugar? Diga, Pai, muito obrigado. Obrigado porque você enviou Jesus. Obrigado porque Jesus obedeceu. Sou tão grato, porque você me ama tanto, tanto, tanto. Como você demonstrou a sua graça e favor através de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Quer ficar aí a noite toda? Quer dizer, tarde, noite, madrugada, sei lá. Pode sentar, gente. Obrigado. Aleluia. Eu vou pegar um gancho no que de Lucas começou hoje pela manhã. Se você não assistiu, eu convido você a assistir. O culto de manhã foi muito bom, uma palavra muito boa. E algo que de Lucas falou no meio da ministração me chamou a atenção e saltou dentro do meu coração. Que é literalmente a forma humana de Deus. Quem sabe como ele foi concebido? Pois isso, a virgem conceberá e nos dará um filho. E um filho se nos deu. Graças a Deus porque esse filho foi dado. Por meio da obediência de um homem chamado Abraão. Quando ele ofereceu o seu filho Isaque. E ele, pelo Espírito, ou pelo Espírito da fé, eu posso dizer isso, porque Abraão, pai da fé, amém? Então ele, pelo Espírito da fé, dá uma resposta a seu filho. Quando o filho pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, mas e o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão dá uma resposta que supre não só a necessidade de uma resposta para Isaque, mas para toda a humanidade. Deus para si o cordeiro proverá. E ele proveu. Eu não sei se você entende a redenção. Ele proveu. E será para a gente estar dando salto mortal dentro da igreja? Graças a Deus, Deus proveu um cordeiro para si. Quem lê os evangelhos? Quem já leu os evangelhos aqui? Mateus, Marcos, João, Lucas, né? A ordem do trator não altera o viaduto, né? Já dizia o professor de matemática, altera assim, gente. Na nossa Bíblia está escrita dessa forma. Se bem que pela lógica seria não Mateus, mas Marcos em primeiro lugar, pelo tempo histórico. Mas vamos lá. João olhando, Deus é eterno, amém? A gente é temporal. A gente é colocado dentro do tempo de Deus. Então, o Deus atemporal entra na história da humanidade através de uma confissão de fé e uma declaração de que ele traria um herdeiro. E esse cordeiro que Deus providenciou para si, seria para Abraão naquele momento, a troca da vida de Isaque pela vida de um cordeiro que estava lá enganchado. Mas naquele momento, Deus tomou para si a legalidade de no meio da descendência humana gerar um homem, um descendente, para ser dito filho do homem. E no meio da história, Cristo nasce. A Virgem Maria é envolta pelo poder do Altíssimo, o Espírito Santo a envolve e concebe pelo poder do Espírito.
o menino Jesus. Mas esse menino Jesus cresce, cumpre com graça o seu planejamento de vida natural, representando a humanidade perfeita. Ele chega no tempo onde ele vai cumprir toda a justiça, é assim que ele diz quando se encontra com João, e João não quer batizá-lo, mas João, quando identifica no meio, ele já vinha pregando, olha, vai nascer um no meio de vós, que é maior do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Mas quando ele vê Jesus, mesmo sendo primos, né? Naturalmente primos, mas ele podia ter dito, lá vem ali meu primo Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele disse, não, eis aí o Cordeiro de Deus, o qual Deus proveu para tirar o pecado do mundo. Jesus se submete à justiça da lei, cumpre toda a lei e sem pecado nos substitui. Nós passamos agora a ser alvo da promessa de Deus através de Jesus Cristo. E se você realmente já leu os evangelhos, você vai perceber que Cristo, ou Jesus Cristo, o homem Deus, foi cheio do Espírito Santo nesse dia que ele foi batizado. E ele foi levado para o deserto, para ser testado, provado, humilhado diante de uma situação de fome e necessidade, mas ele foi no poder do Espírito. E pelo poder do Espírito, ele venceu todas as provas que o diabo apresentou a ele. E a Bíblia diz que o diabo deixa ele para um tempo oportuno, e os anjos do Senhor vêm servi-lo, depois de 40 dias e 40 noites, sendo tentados. E ele representou toda a humanidade ali. Por isso que a Bíblia diz também que ele é um perfeito intercessor. Porque ele entende, como eu e você, o que é padecer necessidade. O que é sentir fome, o que é sentir desejo, e por incrível que pareça, ser tentado. A tentação, amados, não é pecado. Assimile bem essa informação. A tentação não é o pecado. O pecado é você acatar a isca de Satanás e praticar. Mas o nosso mestre Jesus, o unigênito de Deus, foi testado, tentado em tudo e por tudo, e venceu. E ele vai para a cruz. Ele recebe a capacidade de tomar o cálice que o Pai estava oferecendo, um cálice de ofertas agradáveis a Deus, mas não ao sacrificado. Senão ele não oraria lá no Getsemane, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas como o nobre Max Lucado, ele já escreveu, ele preferiu os cravos. Ele preferiu a cruz. Ele preferiu ter em sua imagem do futuro, que Isaías dizia, ele se entregou, mas ele pôde ver o penoso fruto do seu trabalho. Sabe quem ele via? Quem ele via? Você. Quando você se acordar e se olhar no espelho amanhã, ou hoje quando chegar em casa, se olhe no espelho e diga, foi essa imagem que Jesus viu quando ele decidiu ir para a cruz. Foi essa imagem para o qual ele se formou um corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 5, Deus providenciou um corpo para a palavra. E como eu já antecipei, né, Maria foi o habitáculo para a formação desse corpo físico para Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Mas ele deixou de ser unigênito. Mas nunca deixou de ser o primogênito. E uma classe de humanos foi liberada diante de Deus. Uma nova raça. Uma nova forma da humanidade de se encontrar com Deus, através da vida eterna em Cristo Jesus. Justificados, sarados, libertos de toda a condenação.
Um povo que entende que não é só fruto de uma promessa, mas é o resultado da promessa. Eu não sei se você se alegra com isso. Você não é só alvo das promessas, mas você é resultado da promessa de Deus. Quando você se identificar com a palavra, você vai entender mais sobre isso. A Bíblia diz que os filhos são o quê da parte de Deus? Herança de quem? Do Senhor. Então você foi o quê? Alvo de uma bênção do Senhor. Compreende? Se no natural é realidade, no espiritual é muito mais. Porque o natural veio a existir das coisas que não existiam. O natural só é uma representação do que é no espírito. Você está entendendo isso? O diabo compreende essa situação. Ele sabe que existe o reino de Deus, que é o reino espiritual, o reino dele que também é espiritual, mas o reino físico. Por isso que ele tenta deturpar muita coisa. Como é que pode um carpinteiro ser Deus? Como é que pode um homem comum, talvez o nome Jesus para gente que não tem tanto costume de ter um nome naturalmente chamado Yeshua, né? Mas lá para eles era José, era Bio, era um nome comum para um homem comum, que não tinha em si mesmo nada de comum. Já o fato da concepção, manifestando o favor e a graça de Deus para com a humanidade. Amados, o domingo de Páscoa, o tempo da passagem, uma realidade que foi aberta do reino da morte para o reino da vida, por meio de Cristo. É isso que estamos comemorando aqui. É isso que vamos celebrar, a nossa vitória, participar do sangue e da carne, participar da vida e do corpo. Que entendimento maravilhoso de Páscoa, amados. Isso é muito bom para se falar, é muito profundo também para se explicar de qualquer jeito. Eu te convido a ler de Gênesis a Apocalipse e ver a revelação perfeita de Deus por meio de Jesus Cristo. A comunhão de Deus no início, retornando para a comunhão em Cristo Jesus. Não baseado mais em promessas onde o coração humano deturpava, mas baseado numa lei inscrita no coração, no centro da vida, a qual faz com que você viva por ela, não só conhecendo ela. Que maravilha! A vida de Deus habitando em você. Eu quero te fazer de uma forma bem natural, bem simples, uma dinâmica bem simples. Põe a mão no seu peito para sentir a pulsação do seu coração. Veja se você consegue sentir a pulsação. Se não consegue e você ainda está respirando, você está vivo. Fica tranquilo. Se você percebe a pulsação do seu coração, percebeu? Você sabe que ele está funcionando. Pronto, vamos fazer assim melhor, para não matar ninguém de susto aqui. Eu sou um zumbi. Não, você não é um zumbi não, você está vivo. Teu coração funciona, porque um dia Deus sonhou com você. E por meio dessa Páscoa, da passagem aberta no reino do Espírito, por meio de Cristo, nós hoje estamos onde? Nós hoje estamos onde? Fisicamente aqui em Vitória de Santo Antão, sentado na Igreja Verbo da Vida, às 4 horas da tarde, mas espiritualmente, na sala do trono. Oh, aleluia! Sentado juntamente com Ele, ao lado de papai, reinando em vida. Mas eu não me sinto reinando em vida. Quem disse que você tem que se mover primeiro pelo que sente? Você se move pela vida que Deus providenciou a você em Cristo Jesus. Você primeiro é, para depois sentir. Eu vou dizer isso de novo. A sua vida é perfeita em Deus. Depois você vai começar vivendo aqui naturalmente. Alinhando-se perfeitamente nisso. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 5. Isso está correlacionado com Salmos capítulo 40. O capítulo onde Davi tem uma visão do Messias. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Deus providenciou o corpo de Cristo, através do corpo de Maria. O homem Jesus
vem para ser agora não só intitulado como Filho de Deus, e ali na promessa que Lucas está falando, o Evangelho de Lucas no texto, deixa eu ver, lembrar, 1:35, põe aí por favor, que Maria estava recebendo as informações que ela seria mãe, e ela reclama, né, conversando com o anjo sobre ela não tinha conhecido varão, ou não tinha se relacionado com o homem, como conceberia isso? Ele diz, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas só que, quais os títulos que o Messias também receberia? Filho do homem. Filho de Deus, filho de Davi, dando o entendimento de que ele é rei e sacerdote. Seu Deus não é pouca coisa. Seu Deus não merece ser trocado por uma obra de marketing, ou ser substituído por qualquer personalidade da história. Ele é o início da história, por causa dele a história é contada, e hoje vivemos a nossa história por causa da vida dele. Ele é digno de toda honra e de toda glória. E olha que coisa linda, Deus formou do Espírito um corpo natural. Você acha que é possível um corpo natural viver pelo Espírito? Quem acha aqui? Quem acha que não? Vou dizer de novo. Pelo Espírito, Deus fez um corpo natural viver. É possível viver um corpo natural pelo Espírito? Claro que é. Você é crente? Você tem o Espírito Santo habitando em você? O que é que Paulo diz? Não deis mais lugar à carne, mas andai no Espírito. Tira teu Espírito e anda aí, que eu quero ver. Entendeu a pergunta agora? Deus formou um corpo natural através do Espírito, e hoje, corpo natural, tem que andar no Espírito. Não tem mais desculpa para mim e para você. Deus abriu a porta por meio de Jesus Cristo, uma nova qualidade de vida, uma nova raça de humanos. Antes com a imagem de Satanás, agora com a imagem de Deus. Antes com o DNA do pecado que dominava, agora libertos por Cristo. Pastor, prova isso. Romanos capítulo 6, versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? O propósito disso. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em o quê? Para ter uma vida nova não tem que tirar a velha? Jesus, eu acredito que essa é a citação dele mesmo, que ele diz, Pai, retira o primeiro para que venha o novo. A velha natureza pecaminosa foi retirada da estrutura humana por meio de Cristo. Num consenso entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa obra poderosa e única, realizada no universo. Eu e você fomos reestruturados, regenerados, reconquistados, refeitos, para andar em novidade de vida. Influenciados agora de dentro para fora. Aprendendo a viver uma vida no Espírito. Qual é a vida no Espírito? Quem sabe qual é a vida no Espírito? Diga, é o reinar em vida. É o ter vida em abundância. É ser justiça de Deus. O que é ser justo? É uma coisa completa, perfeita e que é adequada àquela situação. Isso é ser justo. É uma coisa justa, ou uma decisão justa, ou uma palavra justa. É aquilo que se encaixa para o momento exato.
E Deus fez isso comigo e com você por meio de Jesus Cristo. Fomos ressuscitados com Ele para termos uma novidade de vida. Mas estamos vivendo numa salvação em Cristo Jesus plena, amém? Cristo providenciou a salvação plena. Mas eu, quando aceito a Jesus, meu espírito é recriado, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, mas a minha carne, como Jesus falou para os seus discípulos e para os fariseus, para nada serve em relação à salvação em Cristo Jesus no Espírito. É por isso que é o último recurso a ser vencido, os limites do corpo. Mas esse corpo, influenciado pela novidade de vida, recebe cura, recebe paz, recebe ânimo. O próprio texto em Romanos diz que se habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal. Por isso que você vai muitas vezes ver pessoas que estavam cansadas, mas quando chega num culto, não sei se já aconteceu isso com você, um momento de adoração, sincero, não porque é uma música boa que você gosta, não porque é um pregador que você gosta, mas porque você se conecta com o Pai, sem nenhuma interferência, e você percebe que estava bem cansado, mas quando você nota, já passou mais de 1 hora de adoração, e você nem se sentou, e você nem se cansou. Isso é um exemplo bem clássico do vivificar do Espírito Santo no nosso corpo mortal, que ele sabia que você, pelo cansaço, poderia ser vencido a perder a atenção, mas porque você se dispôs, como sacrifício vivo, santo e agradável, a apresentar o seu corpo diante do altar, força do altar vem. Mas eu estou falando aqui que Deus providenciou para nós um corpo espiritual em Cristo. Vivemos hoje no Espírito, andamos hoje no Espírito, frutificamos hoje no Espírito. As palavras que nós recebemos da parte de Deus são vida e são Espírito. Não tem outra maneira de você ser mais que vencedor. Não tem outra maneira de você ser alcançado pelo favor e a graça de Deus, se você não estar alinhado com a vida de Deus. Diga amém. É verdade isso. É verdade esse bilhete. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Essa é a forma como nós aprendemos da palavra. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, você já ofereceu seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Vou perguntar de novo para todo mundo ter a chance de responder. Você já ofereceu seu corpo físico como sacrifício santo e agradável a Deus? Então você vai colher isso aqui, ó. Quem planta para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A vida Zoe, a vida do próprio Deus, a vida superabundante, é quando eu reconheço que eu só posso viver por meio dele. Eu só posso andar em paz porque eu recebi da paz dele. Eu só posso viver aquilo que Deus prometeu, porque ele me deu a própria vida dele para eu conseguir viver, porque eu sozinho eu me perderia. Eu não sei se você conheceu, ele é um cantor da Jovem Guarda, né? Mas se você já ouviu falar dele, Ed Wilson, eu acho que ele já faleceu, ou não. Tá bem cansadinho então. Tem uma rodagem alta já. Mas ele, depois de convertido, ele foi um dos autores e coautores de músicas dos Fevers, né? Uma banda bem famosa de rock and roll, né? No Brasil. E várias outras. Ed Sullivan cantava junto com ele também, e era uma composição de músicas muito boas, populares, mas muito boas. Alguns podem dizer secular. Pastor, o senhor escutava. Mas hoje são anos que eu não escuto, só me lembrei dele, por causa de uma situação que eu falei aqui. Ele cantava mesmo assim: se não fosse o amor de Deus, onde estaria eu? Como é, meu Deus? Se não fosse o amor de Deus, onde estaria eu?
para viver a vida eterna, com certeza eu sei, iria me perder. Esse homem tinha muita grana, muito dinheiro. Até hoje, acredito que a família dele é sustentada por direitos autorais das músicas que ele fez. Que são músicas muito boas, muito antigas, e vários artistas gravaram elas. Então ele tem uma rotatividade de direitos autorais muito boa. Mas ele disse, se não fosse o amor de Deus, onde eu estaria? Se não fosse pelo amor dele em me dar a sua própria vida, até para viver a vida eterna, eu sei, eu ia me perder. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que fez também o mesmo sentido, quando ele morreu, ressuscitou, ele disse, eu vou para o Pai. Mas para você não se perder, eu vou dar um como eu mesmo para habitar em você. Ele vai ser o Espírito da verdade que vai te guiar a toda a verdade. E você não vai errar mais com a vida eterna, se você ouvir o Espírito. Eu vou fazer outra pergunta bem boba. Quem tem ouvidos aí? Certeza? Procura aí, vê se tem uma de um lado, outra do outro. Normalmente a fábrica diz que vem 2. No manual do construtor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não se perca no contexto da vida eterna sem Ele. A vida que Ele providenciou, o corpo que Ele providenciou para mim e para você, tem um cabeça. E o pastor Humberto ontem, na entrevista lá no culto dos jovens, ele falou, aquele Humberto velho morreu. Esse corpinho que eu tenho aqui não é meu mais. E ele estava falando de um contexto totalmente diferente do que eu estou falando aqui. Mas nosso corpo não é mais nosso. Nós temos um corpo que nos foi dado gratuitamente. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Individualmente somos membros desse corpo, que é maior até do que da nossa denominação. É maior do que a placa da igreja. Engloba a igreja de Cristo no mundo. Nós somos corpo de Cristo. Deus providenciou do Espírito para nós um corpo poderoso, triunfante, mais que vencedor, liberto da condenação do pecado, sem nenhuma condenação sobre si. Olha que corpo maravilhoso. Foi plantado diante dele um corpo cheio de pecado, corrupto, perverso, mas colhemos dele vida plena. Já passou uma Páscoa desse jeito? Pensando nisso? Uau! Eu me santifico àquele que pagou o preço pela minha vida. Eu me separo para viver a vida daquele que me providenciou o corpo para me viver. Andando à altura do meu chamamento. Andando à altura daquilo que Ele mesmo providenciou para mim e para você. Colhendo vida eterna do próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Veja se você se encontra nessa situação. Perceba-se nele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor. Você está unido ao Senhor? Tem certeza? Pastor, por que o senhor agora toda vez quer ficar perguntando tem certeza? É para você ter certeza da sua certeza mesmo. Isso é tempo de afirmação. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aqui cabe uma pergunta. Qual foi o dia que o diabo afligiu Deus? E Deus se viu desesperado? Qual foi o dia que as perturbações da vida calaram Deus? Qual foi o dia que o mundo que a gente conhece dentro do contexto histórico, de tantas pandemias, de tantas guerras, de tantas destruições, fizeram apagar o brilho de Deus? E você é o que com Ele? Você é o que com Ele?
Diga, eu sou um com Ele. Um só Espírito. Pegou a chave? Se Deus não se abala, quem sou eu para me abalar? Se Deus não é reprovado, quem sou eu para me reprovar? Se Ele disse que sobre minha vida não haveria nenhuma condenação, mas eu viveria pela lei do Espírito de vida, a lei da liberdade, mas uma lei que anda em santidade, tá? Aqui não está dando ênfase para a libertinagem, é uma liberdade de você não ter prisão, te amarrando para conceitos de homens, porque você é um com Deus. E se alguém disser, esses caras só querem ser o super crente, amém, muito obrigado pelo adjetivo, mas eu tenho um super Deus. A minha fé não está baseada na força do meu braço, a minha fé está baseada na força do braço de Deus, e eu sei de onde Ele me tirou, eu sei para onde eu ia. Alguns aqui têm noção de o que estavam vivendo e como estão vivendo agora. Amados, você já parou para pensar? Você tem visto o dia a dia dessa igreja? Eu agora estou voltando para a igreja local, mas vai estar dentro desse contexto. Qual foi o dia do sepultamento de um membro dessa igreja aqui? Quem lembra? Não teve? Glória a Deus. Pastor, o senhor está sendo soberbo falando isso, só porque está na internet. Não, amados, eu estou dando glória a Deus por isso. Porque você acolheu a palavra mansamente no seu coração e recebeu a vida da palavra. A proteção, a gente tem orado, cobrindo sua vida de oração, mas você também entendeu que a sua boca é manancial de vida. E que seus ouvidos são para ser inclinados para a vontade de Deus, que é onde a tua vida está. Covid-19, covarde 20, seja qual o número desses covardes que aparecer, vai cair por terra em nome de Jesus. Tudo isso tem data de validade. Mas o nosso Deus, Ele é eterno, e eterna é a sua palavra. E é por ela que nos movemos e vivemos e tudo mais. Todas as vezes que eu cito essas coisas, eu me lembro de Paulo. Eu fico imaginando ele naquele espaço. Ei, nele existimos. Nele nos movemos e tudo mais. E as pessoas depois dizendo, olha, explica mais sobre isso, né? E quando ele começa a falar sobre ressurreição, as pessoas se assustam, se escandalizam e dizem, olha, sobre esse tema aí, bota ele na gaveta, depois a gente conversa, mas enquanto estava falando dos meus deuses e o Deus desconhecido, a gente recebia, mas essa vida de ressurreição aí é um escândalo. E virou base até para Paulo ensinar, né? Porque é escândalo para o judeu. Mas para nós é poder de Deus. O Evangelho de Cristo. A notícia da cruz. A notícia da sua morte. A notícia da sua paixão, né? Para com a humanidade. Do seu sacrifício, morte, mas também uma notícia de ressurreição. O homem comum, o Jesus de Nazaré, filho de José, que tinha seus irmãos ao redor, suas irmãs, seus parentes naturalmente falando, mas também tinha muitos filhos que Deus deu por meio dele, andando juntamente com ele, você se ajuntou-se a esse grupo por meio da fé. Por meio da fé, eu e você hoje andamos na verdade. Sim ou não? O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a gente já descobriu pelo texto que Jesus era a palavra, Hebreus capítulo 10, né? Recebeu um corpo da parte de Deus. Pastor, também, você estava dizendo que nós recebemos um corpo, tá legal. Quem ressuscitou com Cristo recebe novidade de vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João. Aleluia. Mas a todos quanto receberam?
Você recebeu Jesus? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Aleluia! Você crê no nome do Senhor? Você crê no sacrifício de Jesus Cristo? Você recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Você foi feito um com Ele. Você recebeu da parte do Pai um corpo para se viver, uma parte para congregar, uma família para se associar. Essa Páscoa, amado, você vai pensar diferente sobre elas todas as vezes. Nos próximos anos, isso vai só melhorar. Todas as vezes, quando você estiver vivendo esse tempo, e eu creio que você vai ver todos os anos da sua vida, apesar que eu estou crendo que Jesus daqui a pouco chega. Mas vamos viver o propósito de Deus, tem muita coisa ainda para fazer. Mas deixa eu dizer para você, tem coisas boas, novas, grandes, e que ninguém jamais viu, ninguém jamais conheceu, que pelo Espírito vai ser revelado para mim e para você. E você vai viver essas Páscoas da sua vida, durante os anos de sua vida, conhecendo o poder de Deus, conhecendo a vida que foi lhe dada por meio do sacrifício de Cristo, e sendo um replicador dessa vida nova em Deus. Sabe, essa igreja tem o propósito de alcançar muitas pessoas. Essa porta está aberta aqui para nós sermos bênção para os nossos parentes, para nós mesmos e para as pessoas dessa cidade. E essa novidade de vida que você tem é que vai chamar a atenção. Esse estilo de viver, Cristo em nós, a esperança da glória, é que vai brilhar nos olhos das pessoas dizendo: o que é que você tem que eu não tenho? O que é que você faz que está andando tão equilibrado, quando todo mundo está desequilibrado? O que é que você tem dentro de você que te sustenta como uma âncora? E você pode responder o sentido da sua fé, o contexto de quem você é, do que você está vivendo, por causa do sacrifício de Jesus. E quando for o domingo, né? O dia do Senhor, você vai olhar para esse dia e dizer: rapaz, eu tenho que pegar mais forte com essa visão. Eu tenho que pegar mais forte com a visão que Deus colocou dentro de mim, que eu sou um com Ele, que eu sou corpo de Cristo. E Cristo, Ele tinha em si mesmo uma motivação pelo Espírito para andar por toda parte, fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com quem? E se você é corpo de Cristo, Deus vai com você? Não tenha vergonha. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Sabe por que a gente não está vendo muito milagre ainda? Porque talvez a gente esteja tímido demais para impor as mãos. Pastor, tem esse distanciamento, esse problema. Sim, amados, fica tranquilo. Haja de bom senso. Pega o álcool, lava a mão e toca. Simples assim. Mas seja ousado para ser usado. Atreva-se a crer. Atreva-se a crer no que Deus já proporcionou para você. Um corpo nos foi dado. Uma ordem e um nome já foi colocado. Engraçado que Deus tem um sentido de hierarquia pelas pessoas que Ele colocou em posição de autoridade, mas eu e você, diante de Deus, somos tratados por iguais. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus nos trata como filhos. A responsabilidade é diferente. Entendeu? Responsabilidades diferentes, mas o tratamento de filhos. Assuma a sua posição. Hoje, a partir de hoje, pegue esse entendimento. Eu vivo a vida de Deus. Eu vivo em vitória, mas estou assentado nos céus. Eu estou passando essa tribulação aqui, mas sou mais que vencedor. O dia mau chegou para todo mundo, amado. Mas receba como Deus recebe as velhas e boas notícias ou as más notícias. Como é que Deus recebia as notícias dos inimigos de Israel? Por meio da oração.
Deus ouvia o seu povo e ele se afligia, não era isso? Chegou o tempo de como Israel tinha um entendimento. Eu sei que muitas vezes ele servia de exemplo para não se desviar. Olha, eles se desviaram nesse tempo. Mas há momentos na história de Israel que Israel usa todo o seu entendimento de Deus. E ao invés de recorrer para a força do braço, ele recorre para a força do Deus que levantou ele como nação. E diz, olha, Senhor, as acusações. Olha, Senhor, os adversários que se levantam contra nós, porque nós te adoramos. Está acontecendo isso hoje em dia? Está acontecendo algum tipo de perseguição ao Evangelho? Será? Há uma leve suspeita, né? Igreja fechada, pessoas sem poder se aproximar para evangelizar, algumas nações cristãos sendo mortos e perseguidos. Eu penso que talvez pode parecer que haja alguma perseguição. Bem subjetivo, né? Está havendo, sim. Mas graças a Deus, que todas as vezes que Deus foi afrontado a se levantar do seu trono para responder, aleluia. O texto de Salmos diz que ao resfolegar das narinas de Deus, os inimigos se derretem diante dele como cera. E ele está em você, com você e por meio de você vai alcançar mais vidas. É esse corpo que Deus quer que você tenha entendimento que você tem. É isso que nós vamos celebrar, a nossa unidade com Deus por meio de Cristo. E essa Páscoa, amado, é justamente isso. Jesus ressuscitou para que eu tivesse vida. Jesus foi para os céus para que eu estivesse lá por meio dele. Jesus hoje está reinando para que por meio dele eu reine em vida. Jesus me fez tudo para tudo. Ah, mas eu só estudei para ser enfermeira, né? Técnica em enfermagem. Não, você é a mão de Deus na área da saúde. Ah, mas Deus me chamou para ser um web designer, né, Júnior? Não, Deus lhe chamou para mexer com a cabecinha de quem acha que tecnologia é só coisa de homem, dizer que Deus é que criou a inteligência. Você está entendendo que na área de atuação, onde você estiver atuando, é a inteligência de Deus através de você? É a vida de Deus por meio de você, e essa vida que você vive hoje é pelo quê? Pelo Espírito e pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Porque o viver que eu hoje vivo no corpo ou na carne é por Cristo. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Mas ele também está vivo e com seu corpo ressurreto lá nos céus. Porque ele vive, como o de Lucas lembrou também, né? Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, no depois de amanhã, no ano que vem, nos 10 anos mais para frente, nos 30, seja quantos o Senhor prometeu. Nós podemos viver com abundância em paz, amados, mesmo em tempo de guerra. Shalom da parte de Deus não é vou acabar com a guerra no mundo. Não, é no meio da guerra você em paz. No meio da tempestade ele dizer, por que vocês estão tímidos? Fala para o mar. Vento. Take it easy. Aleluia. Chegou o tempo, igreja. Abriu diante de nós. Abriu o mês de abril diante de nós, com possibilidades maravilhosas e poderosas, amados. Pessoas estão tentando prender o Evangelho, mas só que o Evangelho tem a força daquele que o prega. O Evangelho tem a força daquele que o enviou. A palavra não tem como prender. A palavra não tem como algemar e trancafiar e fazer lockdown da palavra de Deus. Nunca jamais feche as porteiras da voz para evangelizar. Não seja você o que vai fazer lockdown dos céus, porque o céu está aberto o tempo todo. Você crê? Quem crê, verá a glória de Deus. Eu queria estar aqui dançando, celebrando com você, mas eu sei que você está entendendo. Você está entendendo que você vive hoje a vida de Deus? Você vive bem? Você vive bem? Você é estabelecido muito bem se você está no Senhor.
Se você está sob a palavra de Deus e sobre a palavra de Deus, você está muito bem alicerçado e muito bem embasado. Você não é igual a qualquer um. Como minha mãe dizia, você não é todo mundo. Levante-se e resplandeça a luz da vida de Deus que está dentro de você. No meio de uma geração corrompida, você é luz e sal. No meio de pessoas doentes, você é a cura. No meio de pessoas desesperadas, você é aquele tranquilão, fazendo o ambiente ficar, como alguém pode dizer, zen, né? Você é a paz que Deus trouxe para semear aqui para a terra. Sabe, amados, como é que o senhor prova disso, pastor? Os discípulos, os 70, quando foram enviados, Jesus disse, olha, quando você chegar no local, procure uma casa que seja digna e saúdem-na com a paz. Se ele não receber, a paz volta. Mas se receber, e se receber, amados, é por causa desse e se receber que eu e você somos enviados. Porque eu não sei se vai receber se eu não for. Mas eu tenho hoje a vida que Deus colocou dentro de mim para anunciar para uma geração que está desesperada aí dentro. Tem tantas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz. Tem tantas pessoas que têm pouca paz. Tem muitas pessoas que não veem nenhum horizonte mais, porque estão presas nas suas mentes, nas suas condenações ou convicções erradas, estão hoje cometendo suicídios, sem noção de que a vida deles é muito mais do que aquele momento que ele está vivendo. Sabe, amados? Bota aí, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. João 17, deixa eu ver se é isso mesmo, 21. Glória a Deus. Veja o que Jesus fala para mim e para você através da sua oração sacerdotal. Nós somos contextualizados em Deus, com Deus e para Deus. Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 21. É a oração de Jesus sobre mim, sobre você, e eu acredito que o Pai respondeu a essa oração. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você acredita que isso é verdade? Você percebe que isso é uma verdade? Sabe, sua oração, algum momento você já percebeu que você orou e já foi respondido? Algum momento, ou nunca tiveram oração respondida? Meu Deus, eu vou ensinar mais sobre oração. Alguém já recebeu a resposta de oração em algum momento? Pronto. Talvez tenha sido a formulação da pergunta. Mas olha só, imagina o amado Filho de Deus orando por mim e por você. O intercessor perfeito, que sabe e entende as nuances de dor e da alma das pessoas, as fragilidades das pessoas, e orando do jeito certo para que a gente consiga vencer. Será que vai dar certo? Você acha que a oração de Jesus vai dar certo? Ou já deu? Fica de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus em Cristo, Cristo em nós, nos tornando como o Pai. Diga eu, já dei certo. Diga eu, sou um sucesso. Diga eu, posso todas as coisas por meio daquele por quem morreu por mim.
Aleluia. Aleluia. Deixa eu só ver, eu quero transmitir para você o que o Espírito falou para mim agora, nesse instante. Não quero ser leviano. Aleluia. Efésios 4:4, põe aí, por favor. Aleluia. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5 diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Diga, eu sou um com o Senhor. Diga, Cristo vive em mim. Eu tenho uma glória por se manifestar na minha vida, na minha família, nos meus investimentos, no meu trabalho, em tudo que eu pôr as minhas mãos, há uma glória por se manifestar, porque eu sou um com Ele, porque a vida dEle flui através de mim. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela unidade que nós temos no corpo de Cristo. Obrigado pela palavra de Deus que nos dá luz e entendimento de que você, aleluia, nos fez um corpo perfeito, completo, inteiros em Cristo Jesus, aperfeiçoados, regenerados. E Pai, você trouxe a música do céu para dentro do nosso coração. Hoje temos uma festa dos redimidos dentro de nós, aleluia, a gratidão nos nossos lábios. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado por esse momento que nós podemos celebrar essa data histórica, onde conseguimos, como igreja de Cristo, celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado pelo fator que engrandece esse culto nesse momento de celebração. Muito obrigado porque Jesus foi o Cordeiro perfeito. Aleluia! Ele acatou a vontade do Pai. Aleluia! E nos redimiu, e nos resgatou, e nos libertou, e nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor. Aleluia! E nos ungiu com óleo de alegria, nos vestiu com vestes brancas, alvas. Hoje nós podemos levantar mãos santas diante do teu altar, Pai, sem condenação, sem nada prendendo, sem nenhum peso do pecado. Aleluia! Livres para te adorar. Aleluia, unidos com um propósito em ti, viver a verdade e a verdadeira vida de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio da fé, em o nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos nesse instante, que eles sejam cheios do conhecimento e da plenitude da revelação. Eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para eles consigam entender o seu chamamento em Cristo Jesus, a profundidade, largura, comprimento e altura, aleluia, da parte que Ele tem com os santos. Obrigado, Pai, pela generosidade nos seus corações, em transmitir a vida que receberam, para muitos mais. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, querida.